Olá, olá. Eu acho que agora tá meio cedo no Brasil. Aqui já tá de tarde. Eu não sei se vai entrar alguém. Não avisei pra ninguém. Aí, olha, o Rogério. Olá, Rogério. Não avisei pra ninguém que eu ia entrar, porque é só assim que eu consigo me organizar. Ó, temos mais alguém aí participando. Que bom, já estão ativos a esta hora da manhã. Parabéns. Bom, eu recebo bastante pergunta de gente que conhece alguém que já fez o processo de cidadania, que, enfim, que tem o passaporte vermelho, todo mundo fala do passaporte vermelho, e sabe que tem ascendência italiana, mas não sabe por onde começar a procurar. Bom, independente da, do tipo de cidadania, sempre cidadania por descendência, mas existem algumas variantes aí. Pode ser que a sua ascendência seja por via administrativa, paterna, tem o problema da lei materna, trentinos, então tem várias aí vertentes, várias ramificações dentro da própria cidadania por descendência. De qualquer forma, qualquer um que seja o processo de cidadania que você tem direito a percorrer, tem um tipo de documentação que você precisa juntar para poder fazer esse procedimento, seja ele administrativo, seja ele judicial. Então, assim, por onde começar, né? Pergunta de US$ 1 milhão. Tem bastante material na internet, eu acho que talvez seja para mim, né, que eu vejo isso todos os dias, seja uma coisa bem batida, mas como eu recebo isso com uma certa frequência, eu acho que não tá tão batido assim, né? Então, a primeiríssima coisa que a pessoa tem que fazer é buscar a certidão do antenato. E o Rogério tá aí, ele vai poder dizer como é que ele fez a dele, né? Eu não tô vendo que tem várias pessoas que estão entrando aqui. Olá, pessoal. Nossa, nem me apresentei. Quem não me conhece, meu nome é Daiane Marangoni. Eu sou advogada ítalo-brasileira. E hoje eu estou aqui falando sobre processo de cidadania italiana, como preparar a documentação. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí que depois eu vou dar uma vasculhada. Talvez eu consiga responder no finalzinho. Ou se não, mais tarde eu vejo tudo e respondo. Bom, como começar? Primeira coisa que a pessoa tem que fazer é achar a certidão do antenato, o ascendente italiano, seja ele homem ou mulher, né? Então, assim, se era um casal de italianos, os seus bisavós, tataravós, você vai procurar o masculino, tá ok? Se eventualmente ascendente era mulher, você vai procurar o feminino. Assim, ascendente era mulher, casada com um estrangeiro, seja ele brasileiro, você vai procurar o da mulher. Perfeito, mas a gente não vai entrar nesse mérito, senão a gente vai entrar na cidadania por via materna. E isso é um papo para um outro momento, porque é muito longo. Bem, achando essa certidão do antenato italiano, você vai poder começar então a procurar as demais, começar a tirar, emitir as demais certidões. O que você precisa para o processo de cidadania italiana? Você precisa do nascimento, casamento e, entre aspas, óbito, já vou dizer por que entre aspas, do cidadão italiano, do antenato italiano e de todos os descendentes em linha reta até chegar em você, certo? E, Daiane, o meu avô diziam que ele veio da, sei lá, Veneza, do Vêneto, da Puglia. Como que eu faço para encontrar essa certidão? Ah, aí, aí é o seguinte. Bom, a primeiríssima coisa que eu faria é tentar achar com os familiares mais antigos para tentar reconstruir essa história e tentar ter pistas de onde esse italiano veio.
Mas eu já conversei com a minha tia, com meu tio, eles falam que não lembram de nada. Tá, mas pergunta mais vezes. Porque naquele momento ele não sabia de nada, mas depois as coisas vão voltando, as lembranças vão voltando à tona. Pode ser que eles tenham cartas, pode ser que eles tenham fotos, e nessas fotos você consegue ter pistas de onde eles vieram. E também você também pode procurar, que talvez seja a primeira coisa que você tem que fazer efetivamente, além de perguntar para os familiares, pedir uma certidão de óbito desse italiano em inteiro teor. Por que inteiro teor? Porque é aquela certidão mais completa. E ali você consegue ter informações úteis sobre a vida desse italiano. Às vezes você não vai encontrar nada, mas pode ser que você encontre a região de onde ele veio. Às vezes o registro dizia que ele era, vamos supor, de Roma, mas pode ser que ele não era de Roma, ele era da província de Roma. E na província de Roma tem vários comunes. E aí, lógico, você não encontrou o lugar certo, mas você já conseguiu restringir bem a sua pesquisa, né? Olha, particularmente, eu acho que procurar a certidão do antenato seja uma das coisas mais difíceis do processo de cidadania, se não for a mais. Mas a partir do momento que você tem esse documento em mãos, aí você já está a um ponto bem mais próximo da onde você quer chegar. Bom, com a certidão de nascimento do antenato, você vai conseguir também localizar o casamento, ou vice-versa. Existem várias formas de se procurar as certidões, tá? A primeira é começar pelo antenato, e eu começaria pelo antenato porque você primeiro tem que... Às vezes você emitindo as outras certidões, elas vão perder a validade com o passar do tempo até você encontrar aquela, é um pouco complicado. Mas às vezes você tem que partir de baixo para cima. Você começa tirando, vamos supor, que é meu pai que me passa a cidadania. Você começa tirando a de casamento dos seus pais, depois do nascimento do seu pai. No nascimento do seu pai, sempre inteiro teor, você vai ter as informações sobre o seu avô. E você vai chegar no nascimento e no casamento dele, e assim por diante. Então, tem várias formas de você fazer isso daí. Não existe uma regra precisa. Pode ser que para uns começar lá do antenato seja mais fácil, dependendo do caso concreto dessa pessoa. Ou vice-versa. Vai tentando aquilo que você acha que é melhor, né? Uma vez que você reuniu todas essas certidões, aí aqui entra aquele aspas da certidão de óbito, porque a certidão de óbito, na verdade, ela não é necessária para o processo judicial. E nem para o processo via administrativo, mas os comunes e o consulado costumam exigir esse documento por uma questão de poder depois transcrever esses óbitos quando for necessário. Mas se a gente for reparar na circular K28.1 de 91, que é praticamente a normativa que informa os oficiais do Estado Civil quais são os documentos que ele precisa examinar, pedir para o requerente examinar para esse tipo de processo administrativo, não está constando a certidão de óbito. Pois bem, vamos dizer assim, que se você for fazer o seu processo por via administrativa, que é aquela cidadania via paterna, que você faz no consulado ou diretamente no comune italiano, leva a certidão de óbito dos ascendentes falecidos, porque, né, vai brigar para nada? Não custa nada colocar a certidão a mais. Para o processo judicial, não precisa, tá? Porque a coisa é muito mais técnica e o juiz vai olhar se a pessoa tem direito à cidadania, com o passar, vai olhar todas as certidões, vai ver se existe a transmissão de pai para filho com o passar das gerações
independentemente se o ascendente faleceu ou não, tá? Então, reunida essa documentação, o que você vai fazer? Toda inteiro teor, tá? Muito importante, certidões inteiro teor. Primeiro porque os comunes já não aceitam certidões em breve relato, aquela mais simples. E para o processo judicial até aceitaria breve relato, mas eu acho que os juízes já estão acostumados, pelo menos de Roma, estão acostumados com as certidões inteiro teor dos brasileiros, né? Certidões brasileiras, que o ideal é você sempre juntar a certidão de inteiro teor, aquela mais completa. E também porque é o documento que mais se assemelha ao atto dello stato civile, que é uma espécie de certidão de inteiro teor italiana. E como a lei está em italiano, a gente meio que tenta achar o documento parecido no Brasil para fazer esse procedimento. Inteiro teor é a mais completa, é ali que os oficiais do Estado Civil conseguem identificar eventual irregularidades nas anotações e averbações que esse tipo de documento tem, tá? Muito importante. E daí, uma vez que você emitiu tudo inteiro teor, olha, coraçãozinhos, obrigada! Isso, coloquem coraçõezinhos, porque daí o Instagram vai saber que é uma coisa útil, é um vídeo útil para todo mundo e vai dar mais importância. Que bom! E uma vez que você reuniu tudo isso em inteiro teor, então você vai verificar aí se existem erros, problemáticazinhas. E essa questão dos errinhos é uma coisa também que a gente entra num leque de possibilidades, porque tem muita dúvida com relação a isso também. Mas muda só um L, porque o italiano tinha um L a mais, e daí depois com o passar das gerações acabou ficando um L a menos. Isso é um problema? Tem que retificar? Cada caso é um caso, né? Tem que verificar o caso concreto. E para verificar o caso concreto, precisa fazer uma análise com a documentação toda completa, reunida, porque um documento depende do outro. Certidão C vai estar correta se B tiver aqueles requisitos. B vai estar correta se A estiver com aqueles requisitos, certo? Pois bem. Uma vez identificado algum erro que poderia ser grave para o processo, retificar esse erro. O procedimento de retificação é um procedimento que, dependendo do que for ter que retificar, dá para fazer por via administrativa, através do cartório onde consta esse registro. Caso contrário, se não puder fazer, e é o próprio cartório que vai te dizer, você vai ter que fazer por via judicial. Mas a coisa boa é que nem todo erro precisa ser retificado, tá? Precisa ver o caso concreto, é sempre assim, eu não gosto de dar muito palpite, senão a gente fala uma vírgula e às vezes alguém pode interpretar de um jeito. Importante, verificar o caso concreto. Por quê? Porque se a gente está falando de um procedimento judicial, é uma coisa, os juízes são mais flexíveis nesse ponto de vista. Então, você vai retificar algumas coisas e alguns erros podem passar. Aqueles erros que não entram, por exemplo, que não causam dúvida com relação à identidade da pessoa, geralmente passam. Mas é lógico que a gente sempre depende do juiz que vai pegar o processo. Pode ser que a pessoa seja mais rígida, pode ser que seja mais flexível. Já nos processos administrativos, aqueles feitos diretamente aqui na Itália, no comune de residência ou no consulado, eles são muito rígidos. Retifica. Melhor sempre retificar, tá? Feito isso, se tiver tudo ok, a documentação, não tiver nenhum problema de grafia, e não só problemas de grafia que você tem que olhar, você tem que olhar também se houve naturalização do antenato. Se houve naturalização do antenato, você precisa verificar quando é que foi naturalizado ou não, quando ele se naturalizou brasileiro ou não. Enfim, tudo isso você precisa olhar, você precisa ver se tem nessa cadeia um reconhecimento de paternidade tardio ou de maternidade, depende de quem
transmitiu a cidadania. Você precisa olhar se alguém foi adotado e quando foi adotado. Então, a coisa é muito vasta. É uma análise bem detalhada que precisa ser feita para evitar problemas no futuro, porque se é alguma coisa que está para identificar já no começo, poxa, você economiza tempo, dinheiro e energia mental durante seu processo de cidadania, né? Feito tudo isso, tá tudo certo. E uma coisa que eu esqueci de dizer é que entre os documentos ali de nascimento, casamento e óbito, precisa ter também a CNN. O que é a CNN? Certidão Negativa de Naturalização do Italiano. É um documento que você até obtém online, preenchendo os dados, né, do italiano, os seus, enfim. E uma coisa muito importante que nesse documento você tem que fazer constar em italiano, né? Você tem que colocar todas as variantes do nome que o italiano utilizou a vida inteira. Por exemplo, João Rossi. Na verdade, ele nasceu Giovanni Rossi, foi para o Brasil e virou João Rossi. Então, é interessante você constar isso nessa certidão de negativa de naturalização. E daí você vai imprimir esse documento, você vai reconhecer no cartório, apostilar e traduzir, tá ok? Pode ser que não dê uma certidão negativa de naturalização, pode ser que você ache uma certidão positiva de naturalização. E nesse caso, o italiano se naturalizou, você precisa saber quando foi que ele se naturalizou. Se ele se naturalizou antes do nascimento do filho ou da filha dele, aí não dá. Aí foi interrompida a transmissão da cidadania, porque ele era brasileiro, já quando nasceu o filho. Mas se for depois do nascimento do filho, daí dá, mas tem controvérsias, assim. Em teoria, houve a transmissão da cidadania, mas já aconteceu de um juiz interpretar de uma outra forma, dizendo que o filho do italiano era menor de idade no momento em que o pai se naturalizou brasileiro e, levando em consideração que, segundo a lei italiana, a cidadania do menor acompanha aquela do genitor, logo, filho também era só brasileiro, não teria transmitido a cidadania para o filho. Ele se naturalizou brasileiro, perdendo, portanto, aquela italiana e transmitindo ao filho, que tinha nascido italiano, mas que se transformou brasileiro e, portanto, tinha se interrompido aí a questão. É uma coisa ainda bem controversa, né? Porque tem jurisprudência que diz uma coisa, tem jurisprudência que diz outra e, enfim. Se o italiano, o filho do italiano a naturalização foi feita depois da maioridade do filho, não vai ter risco nenhum disso acontecer, a cidadania foi transmitida tranquilamente, tá? E daí chegou o momento de fazer tradução e apostilamento da documentação, certo? Todos os documentos emitidos no Brasil, tanto as certidões do Registro Civil quanto a CNN, precisam ser traduzidas e legalizadas. Daí ali, mas qual que é a ordem? Porque tem gente que diz que primeiro tem que apostilar e depois tem que traduzir, depois tem que apostilar a tradução. Qual que é a ordem disso tudo? Tem uma ordem precisa? Tem. Tecnicamente, a ordem correta é emitir a certidão, tá? Você pega o original, você apostila o original, e eu já vou dizer o que é essa tal da apostila, para quem não souber. Depois você manda para tradução, aí o tradutor vai traduzir o original e mencionar que existe essa apostila. E depois você vai apostilar a tradução, tá? Tecnicamente assim. Mas, na prática,
pouca gente olha isso daí. O importante é que exista a apostila tanto na tradução quanto no original, tá ok? O que é a apostila? A apostila é uma espécie de legalização para que o documento seja válido no exterior. A apostila faz parte de uma convenção que o Brasil passou a ser, na verdade ele assinou isso há muito mais tempo, né? Mas entrou em vigor em 2016, agosto de 2016, se não me engano, e praticamente todos os países que são signatários, eles emitem esse documento chamado apostila para legalizar os documentos do próprio país, dele próprio. Como que funcionava antes de 2016? O Brasil não utilizava, não era signatário, mas ainda não tinha entrado em vigor isso. Precisava passar pelo consulado italiano para que eles colassem aquele adesivinho. E aquilo era a legalização do documento. O problema era conseguir agendamento para legalizar tudo isso. E era uma dor de cabeça para quem queria fazer o processo de cidadania fora do Brasil. Porque os documentos tinham que ser apostilados e você não conseguia agendar para você apostilar a documentação. E tinha muita gente querendo fazer esse procedimento. Era um estresse. A partir do momento que entrou essa questão, reconheceu que o Brasil passou a fazer parte dessa convenção aí, entrou em vigor, aí sim, digamos assim, todos os ítalo-brasileiros passaram a respirar melhor, porque era muito mais fácil você obter, é muito mais fácil você obter uma apostila do que a legalização no consulado italiano, né? A apostila, ela é feita no cartório mesmo, não são todos os cartórios que estão habilitados para fazer isso, mas muito provavelmente na sua cidade deve ter. Você só precisa verificar isso daí, é muito simples, rápido, você vai lá e faz, e talvez se não ficar pronto no mesmo dia, vai ser no dia seguinte, enfim, é bem simples essa coisa. Já a tradução, a tradução, geralmente, pelo menos para o processo de cidadania, eu acho que precisa ser feito necessariamente por tradutor juramentado, tá? Isso daí não existe uma regra, mas isso já é praxe, tá? Em todos os comunes, por uma questão de você ter uma segurança naquilo que foi transcrito. O tradutor juramentado é um tradutor, é uma tradução, é um tradutor público, mas a tradução ela tem fé pública, né? Eu não quero entrar muito na parte técnica, tô tentando fazer a coisa mais simples possível, mas é que é muita informação mesmo. Vocês podiam deixar umas perguntas aí. Aí tem alguma coisa aqui, eu vou dar uma olhada depois, gente, senão eu não consigo olhar todas as coisas que vão passando ao mesmo tempo. Enfim, a tradução do tradutor. Como é que eu faço para achar um tradutor juramentado? No site da junta comercial de cada estado, geralmente tem uma lista desses profissionais. Você entra nessa lista e você contata o tradutor daquela língua que você está interessado e pede o orçamento do serviço e tá tudo certo. Mas a tradução também poderia ser feita na Itália, sempre por uma tradução giurata, que eles chamam aqui, que é a juramentada, né? Qual é a diferença? A diferença é que, se você fizer a tradução no Brasil, você precisa apostilar a tradução, além do original. Se você fizer na Itália, você não precisa apostilar essa tradução, porque ela já foi feita na Itália e ela já tem validade no território italiano. O que você vai ter que ter é só a apostila no original, tá ok? E uma vez que você tem tudo isso, documentação completa, traduzida e apostilada,
sua documentação está completa. Aí você já pode iniciar o seu processo de cidadania, seja ele judicial, seja ele por via administrativa, com exceção daquela judicial que também existe. Você precisa fazer a procuração para o profissional que vai te seguir aqui na Itália, mas isso é uma outra coisa, né? E a procuração, mesmo tendo que fazer a procuração, ela é feita, a tradução e a apostila é da mesma forma, você vai traduzir e apostilar da mesma forma. A CNN também precisa de tradução e apostila, tá? Não pode esquecer isso, porque senão a documentação não tem validade aqui na Itália para fazer o processo de cidadania. Nossa, quanta gente! Olá, Francisco! Que legal! A Jaque, minha mentora querida! Beijo pra você! Sabia que você ia vir aqui? Ai, adoro você! Gente, eu tô vendo aqui, deixa a live gravada. Eu vou deixar sim. Gaguejei várias vezes, mas assim, o importante é que eu consegui passar isso finalmente pra frente, né? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Eu não consigo ver tudo. Deixa eu ver. É que eu tô fazendo do meu celular, eu podia estar fazendo do computador. A Ilênia, oi, eu não entendo nada do que você está falando, mas estou achando fantástico escrever em italiano. Que ótimo. Olha, a Elo também entrou. Que legal. Por isso que eu acho que não estou conseguindo ler as perguntas, não sei porquê, eu não tenho acesso aqui. Consigo fazer o processo em um mês desde que eu tenha a documentação, ok? Essa pergunta também me fazem assim em cachoeira. Olha, eu imagino que você está falando do processo por via administrativa, Matheus, né? Por via administrativa, diretamente aqui no Comune. Na minha opinião, um mês é muito pouco tempo para você fazer um processo de cidadania. Por quê? Porque a partir do momento que você vem para cá, e a maioria das pessoas, elas vêm do exterior para a Itália para fazer esse procedimento, não é que elas já moravam aqui, tá? Então, primeiro você tem que fazer o seu procedimento de residência, e isso demora alguns dias. Depois você faz o pedido de cidadania formal, e daí tem todo o procedimento que o oficial do Estado Civil tem que fazer para até reconhecer a sua cidadania. Então, um mês eu acho muito pouco. De qualquer forma, o que eu posso aconselhar é venha sabendo que você precisa fazer o seu processo da forma correta, porque se durante o processo você tiver alguma etapa que não for feita do jeito que tem que ser feito, você corre o risco depois de ter a cidadania cancelada, enfim, é o que está acontecendo muito agora nos últimos 2 anos, né? Então, permanecer no território, residente no território, é um dos requisitos que eles têm olhado durante as investigações. Saindo a sentença do meu processo e sendo procedente, consigo tirar o meu passaporte italiano pela Itália mesmo? Ah, Jorge, olha, para fazer o passaporte, você precisa ter uma residência. Se você residir na Itália, vai ser aquela residência que você faz no comune de residência, tá? É um procedimento formal, ele existe. Na Itália, você pode até pedir uma certidão de residência, tá? É uma coisa que no Brasil isso não existe. No Brasil, você comprova a residência apresentando uma fatura, como se diz aí? Uma conta de água, de luz, né? Aqui não, aqui existe uma residência anagráfica formal, uma certidão de residência. E se você não for residente aqui na Itália, você precisa ser residente em algum lugar como cidadão italiano. Se for no Brasil, você tem que fazer o AIRE, ou em qualquer outro país que não seja a Itália, você tem que fazer o AIRE, que é o anágrafe dos italianos residentes no exterior. E a partir do momento que você tem uma residência anagráfica, você tem acesso a todos os serviços
que todo cidadão italiano tem direito, que é transcrever o nascimento de um filho, um casamento, inclusive pedir o relaxo do passaporte italiano, tá? Então, dá para fazer pela Itália? Dá, desde que você tenha uma residência. Se você for residente no exterior, mesmo assim você consegue. Por quê? A questura, a polícia onde você fizer o pedido aqui na Itália, vai entrar em contato com o consulado onde você é residente para pedir um nulla osta, uma espécie de documento nada consta para que você possa emitir o seu passaporte, tá? Mas existe essa comunicação com o seu consulado de residência. Importantíssimo, antes de vir para cá, é verificar se a sua residência, o seu AIRE, está ok, tá bom? E quanto tempo dura a documentação? Ela vence? Mateus, vence. Segundo a lei italiana, tem 6 meses. Os documentos do registro civil, nascimento, casamento, óbito, tem prazo de 6 meses. No Brasil não existe esse prazo. Então, se você for fazer o seu processo de cidadania por via administrativa, aquela no Comune, vá com a documentação bem recente, tá ok? Para não acontecer, às vezes você passa por um oficial, se tem um ano as certidões, eles aceitam, tá? Mas vai depender de comune para comune. Então, para não ter risco, é melhor estar tudo recente e bonitinho. Para o processo judicial, não. Lógico, né? Se for juntar um documento de 10 anos, eu também não aconselho, mas junta uma documentação mais recente. 1 ano, 2, 3, tá ok. Mas aí você me pergunta, né? Mas Daiane, o meu avô já faleceu faz tempo. Essa certidão nunca vai mudar. Muda, gente. As certidões do registro civil, elas mudam sim com o passar do tempo. Aquela retificação que você fez no sobrenome do seu avô para ficar igualzinho, aquilo já alterou a certidão dele. Quer dizer, o registro de onde depois é feita a certidão, é emitida a certidão. Então muda. Então tem que ser uma coisa recente. E eu acho que tem tudo a ver eles pedirem coisas recentes, sim. Porque a pessoa depois casa, ela se divorcia, enfim, várias coisas podem acontecer na vida da gente, por isso o nosso registro civil acaba tendo essas alterações com o passar do tempo. O DOC de nascimento do meu bisavô só tem validade no exterior, por quê? Como assim, Rafael? Na verdade, ele só tem validade no exterior? Não entendi a sua pergunta, Rafael. Você pode ser um pouco mais claro? Assim, se você tirar uma certidão de nascimento do seu bisavô lá aqui na Itália, para ele ter validade no Brasil, por exemplo, se você precisar fazer um processo de retificação e eles pedirem esse documento como prova do nome correto da pessoa tal, muito provavelmente você vai ter que apostilar ela aqui na Itália para que ela tenha validade lá, mas ela tem validade sim. O Davi, demora nas designações. Qual é o seu ponto de vista? Ai, meu Deus, a coisa tá ficando quente aqui. Meu ponto de vista. Meu ponto de vista vai ser sempre o meu ponto de vista, certo? Olha, primeira coisa, a gente indo para a vara especial, que é a vara que cuida hoje dos processos de cidadania no Tribunal de Roma, que é a número 18, eles falam que eles estão abarrotados de trabalho. E tão mesmo. Eles são, assim, fisicamente é uma sala pequena, onde os funcionários eles trabalham de ladinho um do outro e tem muito processo. Óbvio que eles não tratam só da matéria de cidadania, eles tratam também de outras matérias. Eu tô vendo aqui o tempo e eu não tenho noção de quando eu comecei e quanto tempo eu ainda tenho para falar, mas a gente já tá encerrando, tá? Se eu não conseguir responder todas as perguntas aqui, eu depois respondo devagarinho para vocês, tá? Então, eles falam que eles estão com muito trabalho na vara. E é verdade. Outra coisa que eu ouvi nos corredores da vida é que me parece que eles estão querendo colocar outros juízes na vara para também dar conta do recado. E daí o que acontece? Se eles designarem agora os juízes que tem agora na vara oficialmente,
mais tarde vai ter que fazer essa substituição do juiz. Isso não é uma coisa positiva, porque se a audiência tiver sido já agendada, esse novo juiz que entra no lugar do outro, ele vai ter que remarcar essa audiência de acordo com a agenda dele, certo? Isso é uma coisa negativa e foi o que aconteceu muito no ano passado. O ano passado estava um troca-troca de juiz e de audiência, que a gente até perdia o rumo, assim. Eu tinha anotações, a juiz fulano de tal, riscava, que eu gosto muito de papel ainda, eu gosto de escrever tudo. Aí entrava o juiz fulano, depois entrava o juiz Beltrano, você riscava o fulano, escrevia o Beltrano. Eu falei, nossa, que isso? Mas vamos ver se eles colocarem mais juízes na vara, se isso realmente for verdade, tá? Eu não sei se isso é verdade. Ouvi nos corredores da vida, isso vai facilitar muito o trabalho dentro da vara e os processos vão ficar mais rápidos. É o que a gente quer. Nossa, eu parei aqui em cima. Óbito não é obrigatório? Tem como explicar, por favor? Não é obrigatório, porque o óbito, assim, processo de cidadania, você precisa comprovar filiação, certo? Você precisa comprovar que o antenato ele era italiano e que ele passou a cidadania com o passar das gerações, tá? Pro filho, pro neto e tudo mais. O fato de ter falecido algum desses ascendentes na árvore não faz a menor diferença, não influencia no direito da pessoa de obter a cidadania, tá? Então, não tem por que pedirem o óbito, na minha opinião, mas no processo administrativo eles continuam pedindo. Então, para não ter problema, tá um documentozinho a mais, a menos, para traduzir e apostilar, visto que você já fez aquele trabalhão de procurar, de juntar, vale a pena levar para a pessoa para ela ficar contente, né? Avisa eles para levar grana para pagar a residência e esperar até 2 anos sem direito ao trabalho. Ângelo, eu acho que você teve uma experiência bem rica e você podia contar sua experiência aqui para o pessoal, né? Sim, você tem que esperar o processo até o final dele, que senão você corre o risco de ter o seu procedimento depois cancelado. Isso daí, logicamente, até chegar a cancelar o procedimento, você passa por um processo de verificação e tudo mais, mas sabe, visto que você já está investindo nisso, é um sonho, é uma coisa que você quer, dá a importância necessária. Tenta se organizar no trabalho, tenta fazer o seu melhor para que isso seja possível. Se organiza antes de sair, principalmente financeiramente, né? Não vem com o dinheiro muito contadinho, porque procedimento na Itália é como em todo lugar, pode acontecer imprevistos e você precisa estar preparado até certo ponto para os imprevistos, tá ok? Comprovante de endereço. Tá. Eu não sei o que é a diferença entre a pergunta e os comentários, por isso que eu tô demorando um pouco para ler. Vocês veem que eu não sou muito... Após a entrada na justiça italiana para o pedido de naturalização de via materna, qual é a média do tempo para ser designado juiz? A outra pergunta da designação, né? Eu acho que eu respondi aqui. Eu acho que isso vai depender muito da própria vara, tá? Do próprio tribunal. Mas agora tá demorando um pouquinho porque eles dizem que estão com muito serviço, não estão dando conta. Então vamos esperar, né? Aham. Quanto custa para achar o lugar de nascimento do meu bisavô? Porque na certidão só está escrito que ele é de Veneza. Ai, então. Aí a gente entra ali naquele discurso do início de como achar esse documento. Existem profissionais que fazem essa busca, essa pesquisa que a gente chama, né? Pesquisa genealógica.
você teria que entrar em contato com eles e pedir um orçamento. Eu não sei te dizer. Isso é uma coisa que particularmente eu não faço, ainda porque você precisa de um tempo, você precisa fazer só aquilo. Se eu fizer aquilo, eu não faço outro. Então, não sei o que te dizer. Ah, tá. E a outra pergunta, que eu acho que é a última que eu vi até agora, precisa postular primeiro ou traduzir? Isso daí já foi respondido, mas só lembrando, para o processo judicial não existe ordem para você fazer. Se você achar que é mais fácil mandar tudo para tradução e depois tudo para apostilar, faça. Mas o correto, tecnicamente, é você primeiro apostilar o original, para depois você traduzir, para depois você apostilar a tradução, tá ok? Pessoal, eu vou me despedir. Eu fiquei muito, muito, muito feliz de tê-los aqui, embora seja uma live que eu simplesmente encaixei aqui, não falei para ninguém que eu ia estar em direta. Fiquei bem feliz com a participação de vocês. Se vocês tiverem outras perguntas, mandem para mim, que devagarinho eu vou respondendo, tá? Um abraço grande para todos vocês. Boa manhã. Aqui já tá de tarde, mas aí ainda tá de manhã bem cedinho. Beijo grande. Tchau, tchau.